Pega a sua Bíblia mais uma vez, aperta ela e diga assim: firmes na palavra. Fala para a pessoa ao seu lado assim: você precisa estar firme na palavra. Isso que é importante, firmes, pegados, enraizados na palavra do Senhor. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto fascinante no último livro da Bíblia. Vamos lá? Nós vamos no último capítulo da Bíblia também. Estamos falando de Apocalipse, capítulo de número 22. Eu quero ir aos últimos versículos também da Bíblia. Hoje, quando eu digo firmes na palavra, é estar firme nas revelações do Senhor, estar firmes naquilo que o Senhor fala aos nossos corações. Há de ser apresentado a nós no Data Show. Meu Deus, Carlão é homem de Deus. Isso mesmo, verso 18. Você assim o encontrou, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Eu vou ler a versão que está ali, depois eu vou ler a minha versão bíblica. Diz o seguinte: dou testemunho a todo que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas escritas nesse livro. Diga assim: misericórdia. Verso 19: se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, descrita nesse livro. Agora olha para o irmão do lado e fala: misericórdia. Misericórdia. Verso 20, ele ainda vai dizer o seguinte: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho em breve, amém, vem Senhor Jesus. E para concluir o verso 21, a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Agora permita-me ler na minha versão, que diz o seguinte: verso 18, declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registrada nesse livro: se alguém acrescentar algo ao que está escrito, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas nesse livro. E se alguém retirar qualquer uma das palavras desse livro, do livro de profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa descrita nesse livro. Mas fecha os olhos junto comigo. Senhor, fale aos nossos corações, revele-se a nós e que a tua palavra venha para nós como uma verdade que queima sobre nós. Assim oramos em nome de Jesus, amém. Amados, pode se assentar. Você sabe que quando nós terminamos de ler o livro da profecia, o livro de revelação, que é o livro de Apocalipse, algo começa a nos incomodar. Não é um livro fácil da gente digerir, não é? Salmos é muito fácil de digerir, Provérbios, Eclesiastes, os evangelhos, mas o livro de Apocalipse é um livro um pouco mais complicado, mais complicado da gente digerir, é mais complicado de nós, às vezes até compreendermos, né? A verdade seja dita, às vezes é mais complicado de compreendermos. E aqui o apóstolo João, ele fala algo fascinante: nada se deve acrescentar ou tirar desse livro. E é interessante que nós somos criativos, nós somos seres criativos. E o cristão é mais ainda, né? Porque Deus, ele é aquele criador dos céus e da terra, e nós, com o Espírito de Deus, somos muito criativos. E se tem algo que a gente gosta de fazer, é mudar aquilo que nós não gostamos. Vamos supor que você está vendo um filme. Diz o filme que você gosta, Marilane. Te peguei de surpresa, hein? Qual o nome, perdão? Você mudaria alguma coisa no filme, acrescentaria alguma coisa, nenhum personagem? Quando você viu aquele filme? E livro? Qual livro que você gosta? De romance? Pode ser da Bíblia isso. Esse livro é fascinante. Algum livro da Bíblia? Romanos é maravilhoso. Nós temos livros, filmes, séries, novelas, que se a gente pudesse, o mais sincero que sejamos, mudaríamos algumas coisas. Vamos ser sinceros aqui. Quantos aqui, se pudessem
não mudariam a história de alguns personagens bíblicos. Eu sou um desses, que se me fosse dada a oportunidade, eu falo: Deus, muda a história aqui de Davi. Muda a história desse personagem Sansão. Muda isso se você puder, se o Senhor puder. A verdade é que se nós lermos alguns livros de romance ou filmes, iríamos dizer: poxa, por que esse personagem tinha que morrer? Por que mataram ele? Pois se eu pudesse, eu teria... Por que esse casamento acabou, meu Deus do céu? Se eu pudesse, eles nunca teriam terminado. Seria uma história linda para a eternidade. Aí tem filmes que a gente chora. Ou aquela clássica do meu tempo, né? Creio de vocês também. Os mais novos talvez não vão entender. Aquele final terrível do Titanic, né? Em que a Rose está ali segurando aquele pedaço e o seu amado boiando e ele mergulha. E a gente pergunta: meu Deus, por que ele não poderia estar com ela ali? Por que ele tinha que morrer? Uma história linda, maravilhosa. Se a gente pudesse, a gente mudava alguma coisa em alguma parte, em algum momento. Isso é da nossa natureza, isso é parte da nossa existência. E é por isso que o apóstolo vai dizer a nós, do verso 18 ao 19, que nós não podemos mudar nenhuma revelação que fora dito neste livro. Nós não podemos mudar a vida, não podemos fazer nada disso. Essa é uma revelação de Deus para a vida do apóstolo João, para as cartas às igrejas, para nós como homens e mulheres de Deus. E a verdade, mais uma vez seja dita, se a gente pudesse, a gente iria mudar algumas coisas. O que o apóstolo João está fazendo é o mesmo que Moisés também fizeram. Porque Moisés recebeu um mandamento do Senhor no monte, e ele ministrou, ele passou para o povo, e no final ele deu uma observação curiosa, e o apóstolo João está fazendo a mesma coisa. Lá no livro de Deuteronômio capítulo 4, verso 12, Deuteronômio capítulo 4, a partir do verso 1, Moisés diz: e agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. A diferença é que, após orientá-los, Moisés recorda as fatalidades que aconteceram com os israelitas que ignoraram a lei e adoraram outros deuses. Lá no verso 3 ele diz: olha, vocês viram com os próprios olhos o que o Senhor fez com Baal-peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiam a Baal-peor. E aqui Moisés está dizendo para nós que ouvir é uma questão de vida e morte. Ouçam o que o mandamento diz, obedeçam o que o mandamento diz. Ignorar os mandamentos é uma questão de vida ou morte. E é o que o apóstolo Fátima João está dizendo: ouçam essas revelações. Ignorá-la é uma questão de vida e morte. Só que a diferença de Moisés para João é que João não traz as consequências do passado. Ele não está recordando o que aconteceu lá atrás como Moisés o fizera, porém João está lidando unicamente com as consequências do futuro, porque é o que ele está tentando mostrar para nós. Veja, verso 18 de Apocalipse 22, Deus lhe acrescentará as pragas escritas nesse livro. Se acrescentar algo, saiba, se mudar algo, se pregar algo diferente, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Aos que tirarem a palavra deste livro, verso 19, Deus lhe tirará também a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Você sabe que o apóstolo João sempre nos alertou sobre os falsos profetas. Nós que estamos lendo na escola dominical sobre o livro de Apocalipse, lá em cima nós falamos sobre isso. Não sei se vocês estão nesse mesmo processo, né? Isso é o de menos. O ponto é que todos estão lendo o livro de Apocalipse. Mas nós falamos sobre os falsos Gálatas. Eu falei qual livro?
Não, estamos estudando de manhã o livro de Gálatas, isso. E aí, Gálatas, a gente falou hoje sobre os falsos irmãos, aqueles que trazem um ensinamento que não está aqui, ou que inventam algo. E é curioso porque o apóstolo sempre está dizendo isso, a verdade do evangelho é maravilhosa, ela transforma, mas precisamos nos manter firmes nelas e precisamos cumprir alguns sacrifícios, entrega da nossa parte. E Gálatas capítulo 1, verso de número 6, ele vai dizer: maravilho-me de que tão depressa passastes daquela que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho. Foi pregado a vocês um evangelho, mas agora me encontro surpreso porque vocês já estão vivendo um outro evangelho que não foi aquele que eu preguei. O que está acontecendo com vocês? Aumenta, pelo amor de Deus. O que está acontecendo com vocês? O que houve? Por que vocês, que receberam algo tão maravilhoso, viviam uma experiência com Deus tão incrível, o que está acontecendo com vocês que agora vocês abandonaram tudo isso? O apóstolo João orienta os seus leitores, lá em 1 João capítulo 2, verso 24, o seguinte: quanto a vocês, aleluia, não você, misericórdia, hein? Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Olha o que o apóstolo está dizendo, gente: permaneça firme na palavra, se agarre na palavra, não abra mão disso, esteja enraizado no Senhor, não permita, pelo amor de Deus, que outro evangelho tome conta, não ouça palavras que não tem nada a ver com o que a Bíblia nos revela. Mas não somente isso, aos que permanecem em Cristo Jesus, receberá uma promessa que Ele nos deu, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. João está dizendo aos seus leitores: cuidado com os ensinamentos que estão entrando aí dentro das igrejas, cuidado para que você não desapegue da palavra do Senhor, esteja firme, enraizado na palavra do Senhor. Não somente ele, Pedro também vai dizer o mesmo. Pedro alerta os seus leitores sobre o verdadeiro evangelho. 2 Pedro capítulo 2, verso 1, ele diz o seguinte: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, 2 Pedro 2:1, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Veja, se lá atrás surgiram falsos profetas, saiba, agora também vão surgir outros. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso, Carlão. Vão surgir novas pessoas com doutrinas erradas que vão tentar manipular a mente de vocês. Continuando no texto, esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repetida destruição. Muitos serão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Paulo também vai dizer a Timóteo a maior verdade de todas que nós estamos presenciando nos últimos tempos. 2 Timóteo 4:3, ele diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, ai meu Deus, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Não quero ouvir o pastor Wesley falar de pecado, sair dessa igreja. Não quero ouvir o pastor Fernando falando de compromisso, vou sair dessa igreja. Não quero ouvir na escola dominical dizendo que eu tenho que me arrepender, eu vou sair dessa igreja. E aonde eu vou? Eu vou para lugares em que não gera incômodo no meu ser. É o que eu quero. Não quero ninguém. Eu quero ir para a igreja domingo de manhã tranquilo, eu quero tomar minha ceia, cantar uma canção ou outra, e eu quero ouvir uma palavra boa. Se não me agradar, eu saio daqui. Diga para a pessoa: misericórdia. Pastor, é o seguinte: eu abro o menu e escolho o que eu quero ouvir, o que eu quero que entre na minha vida. Passou disso, eu me retiro. Isso aqui não é um restaurante. Isso aqui não é um restaurante. Isso é casa de Deus.
Se você acha que isso te traz paz, saiba, eu prefiro você irritado comigo indo para o céu do que sorrindo comigo indo para o inferno. Então, se você quer achar que talvez isso, ai pastor, eu não gostei disso, eu acho que pode melhorar, querido irmão e irmã, ouça que eu digo para vocês, não é o pastor Fernando que o diz, não é o pastor Wesley que o diz, não foram os pastores que passaram aqui, não foi John Wesley que disse isso, é a palavra do Senhor que diz isso. Que nós precisamos nos firmar na palavra, porque eu e você temos a tendência de mudar aquilo que nós não gostamos de ouvir. Acordar de manhã e a sua esposa olhar para você e falar assim, você é um preguiçoso, você não lava a louça, você não faz isso, você não faz aquilo. Imagina ouvir isso o dia inteiro, misericórdia, Pai do céu. Imagine você, esposa, ouvindo o dia inteiro o seu marido, pô, mas aí a roupa não está passada, as coisas não estão limpas, aqui não está feito. Imagina, meu Deus, deve ser um inferno, deve ser uma coisa horrível, insuportável, o lar de alguém assim. A Bíblia é assim o dia inteiro com a gente. Muda isso. Ora com autoridade por isso. Se mova em relação a isso. Peça perdão em relação àquilo. O dia inteiro. O que a gente faz? O ouvido está gerando uma coceira, eu não quero ver isso. O que eu faço? Eu deixo a Bíblia de lado. E lá fica. Vou ao culto, oro. Ora que Deus tenha compaixão de minha alma. Mas a Bíblia está lá. É desgraça, está lá longe. Você nem abre. Se abrir, sai até poeira. Até a poeira sai, misericórdia. As últimas palavras do apóstolo são tão importantes aos dias de hoje. As pessoas não querem saber, irmãos, o que a Bíblia diz. As pessoas querem saber o que o pastor fala, o que o outro líder fala. Nós temos isso eu não acho negativo, acho isso muito bom. Nós temos hoje a internet, nos dá a opção de escolhermos quem nós queremos ouvir para ministrar em nossa vida. Eu acho isso maravilhoso. O problema é que a gente começa a ouvir todo mundo e não ouve o próprio Deus. Não ouve o próprio Deus. Então para que eu vou abrir a Bíblia se eu tenho alguém que lê para mim? Para que eu vou, ai pastor, eu estou lendo a Bíblia de acordo com as pregações do fulano. Então ele vai pregar o livro, você já sabe que eu faço isso aqui na igreja desde que eu cheguei, a gente escolhe um livro, eu escolho um livro, perdão, e aí eu falo, gente, nesse mês nós vamos trabalhar o livro de Tiago, vamos trabalhar o livro de Levítico, leiam o livro de Levítico. Eu posso pregar aqui, mas tenho certeza que talvez todos os sermões de domingo, de segunda, de quinta, possa ser algo incrível, mas para você, o que mais mexeu com você foi a sua leitura no quarto, onde Deus se revelou para você, e você falou, pastor, foi o melhor mês da minha vida, porque Deus se revelou para mim. Como? Qual sermão? Não, nenhum sermão, mas aquele verso que eu li, parece que Deus falou comigo. É a leitura da Bíblia. Mas a verdade é que se nós temos tantas opções e possibilidades para que a gente ouça outros pregarem para nós assim vamos aceitar, a verdade é essa. E aí, irmãos, o apóstolo sabia que muitos estariam vindo e indo contra ao evangelho, porém ele vai dizer uma coisa fascinante, Apocalipse 22, ele vai dizer o seguinte: aos que compreendem a revelação, aos que entendem a palavra do Senhor, verso 20, aquele que dá testemunho de tudo isso, aquele que entende o evangelho, que luta, que caminha, que tem uma guerra interior com a carne e o espírito, que entende a revelação do Senhor, esses clamam, gritam, Senhor, venha logo, Senhor, volte logo, porque eu não sou nada sem ti. Aqueles que entendem que são dependentes da graça, esses são os primeiros a dizerem, Senhor Jesus, volta logo, porque eu preciso do Senhor na minha vida. Esses clamam, gritam, choram, se entregam na presença do Senhor, porque eles entendem que eles dependem da graça de Deus e nada mais. Dependentes do Senhor, aos que entendem isso, fazem isso. Porém uma pergunta surge, e aqui eu quero começar o ponto do sermão. Quem são os loucos de mudarem a palavra do Senhor? Quem é o louco, Dilma, de pegar o evangelho e mudar alguma coisa? Quem é o doido
que tenha coragem, a ousadia de pegar a palavra e mudar o que está escrito. Quem são esses inimigos de Deus? Quem são os... não sei qual é o nome que ele pode dar para eles. Não sei, tem parafuso a menos. Quem são esses? E eu quero apresentar 3 deles para nós hoje. O primeiro deles são os falsos profetas. Mas eu quero apresentar para vocês de uma forma que nos leve lá ao Antigo Testamento, que também é paralelo, obviamente, com o Novo, mas o primeiro que pode nos ensinar algo diferente do que a lei diz são os falsos profetas. Olha o que Moisés vai dizer em Deuteronômio capítulo 13, do verso 1 ao 5. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos, eles anunciam um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem, vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração, de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente, cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe, servindo e apegando-se a Ele. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, contra o seu Deus, que os tirou do Egito, os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou que seguisse. Eliminem o mal do meio de vocês. A verdade é que nós somos seduzidos por alguém que diz, Jana, eu sonhei com você hoje. Aí a gente abre os olhos, o que você sonhou comigo? Jana, eu sonhei que você estava pisando num apartamento novo. Quem quer esse sonho? Dá uma glória a Deus. Dá glória, maravilha. Sonha bem, sonha ruim fica ruim, né? Jana, eu sonhei com demônio. Ih, esconde. Mas sonhei com algo novo com você. E a gente começa a ouvir aquelas palavras porque está no nosso coração, e é natural nosso, nós temos sonhos, desejamos, mas o que Moisés diz é cuidado com o que você ouve, porque isso seduz a gente. Nós gostamos de ver pessoas que têm revelações. Nós gostamos de ouvir pessoas que sabem usar palavras de um jeito incrível. Nós somos seduzidos pela unção diferente. Nós somos seduzidos por algo profético. Nós queremos o pastor que faz os outros caírem. Nós queremos o pastor que fala em línguas. Nós queremos o pastor que pula no altar. Nós queremos o pastor que é eloquente. Nós queremos tudo, mas nós não queremos nos aprofundar na palavra. Marilane disse uma frase uma vez que é genuína. Pastor, muito me preocupa quem sobe no altar para pregar. Às vezes as pessoas acham que estar aqui é um título maravilhoso. Se tem algo que eu amo, é quando o pastor Wesley prega, porque eu não preciso pregar. Me dá um alívio, acho maravilhoso. Amo pregar, tenho paixão por isso. Mas me dá um descanso, porque é um peso que vem, uma responsabilidade de não pregar aquilo que é meu. E às vezes vocês não sabem como é difícil. Às vezes eu me seguro aqui dentro e falei, Senhor, eu não posso falar isso, meu Pai. Dá vontade de dizer essas coisas, mas eu não posso, meu Deus. É uma guerra, né? É uma guerra. Tem horas que dá vontade, mas não pode, tem que segurar. É difícil. Mas tem coisas que não pertencem a nós. Você sabe que quando Jesus ele vai para a cidade de Samaria, ele começa a pregar ali, porque a mulher samaritana se converte, chama a cidade inteira, e a cidade inteira diz, Jesus, você é o Filho de Deus. Jesus vai embora, passado um tempo, depois Jesus morre, ressuscita, e nesse processo de tempo, os apóstolos são chamados, o Espírito Santo desce, e aquela cidade conhece um homem chamado Simão o Mágico. E eles dizem, Simão Mágico, você é o poder de Deus. Você é incrível. O que você faz, ninguém aqui fez antes. Nós conhecemos o Filho de Deus, mas você tem uma autoridade, um poder. Meu Deus, não tem ninguém igual a você.
Passado-se um tempo, vem um homem chamado Filipe. Filipe chega naquela mesma cidade, começa a pregar, as pessoas começam a entender o evangelho, começam a se converter, e chega Simão mágico e olha aquilo, e a cidade diz: Filipe, você é um homem de Deus, você trouxe o evangelho do Senhor. Quando eu olho esse comportamento dessa cidade, eu olho para nós. Para uns, esse pastor é incrível nessa área, isso é verdade, tem uns que são bons numa área, outros bons em outras, isso não é um problema. O problema é quando o meu coração aceita tudo que vem, né? Então eu aceito Simão mágico, Reinaldo, e ignoro Jesus, o Filho de Deus. Agora eu aceito Filipe da palavra, em nome de Deus eu continuo só com só, né? E nós somos assim, somos seres humanos que estamos aptos a ouvirem algo e nosso coração fica encantado, né, Pedro? Nossa, ele fala de um jeito, ele trata a gente de um jeito, que coisa linda. Irmão, Satanás, ele é lindo, né? Ele vem travestido de luz, ele tem um falar bonito, ele seduz você com a palavra, e você quando vê já está dando tudo, está dando carro, está dando casa. Em algumas igrejas são assim, você já dá tudo. Dá tempo, dá vida, até esposa, se puder dar, você dá para a igreja. Porque é um jeito que encanta, é uma coisa assim fenomenal. Meu Deus, como que seduz, que coisa maravilhosa, que coisa única. Eu me lembro, conheci um irmão da igreja anterior, olha que loucura. Ele trabalhava, era um cara, é uma coisa assim surreal, era um rapaz negro, de 1,90 m, ele trabalhava num polo industrial, e ele tinha um cargo de excelência, ele era amado por todos na empresa, se converteu, e aí o pastor dele chegou para ele e falou assim: olha, Deus falou comigo que eu tenho que ir para a Bahia, e eu vou ministrar o evangelho lá, e Deus falou comigo que você vai comigo. E aí ele ouviu aquelas palavras, e Jandira, ele ficou encantado. E ele foi, abriu mão do emprego, largou tudo e foi. E ele disse para mim: pastor, foi a maior burrice que eu fiz na minha vida. Passei fome, mas eu penei que nem um condenado. Eu vi esse pastor fazendo roubo dentro da igreja, eu vi ele fazendo aquilo. Até hoje eu me pergunto por que eu fui. Porque você foi seduzido. Você foi seduzido. Nós somos assim, nós somos seduzidos. E é o que Moisés está dizendo: cuidado com os falsos profetas, eles seduzem você, eles encantam vocês. E você sabe por que é tão fácil nos últimos dias? Porque poucos estão abrindo a palavra do Senhor. Deus mesmo vai dizer: vocês vão para a Babilônia, vocês vão ficar 70 anos, salvo engano, 70 anos. Ouça, é uma palavra que eu estou dando, são 70 anos. 2 meses depois que eles foram para a Babilônia, me surgiu um profeta: Deus falou comigo que nós vamos sair amanhã. Qual foi a ordem de Deus? 70 anos. Me aparece um homem e diz: Deus falou comigo que vamos sair amanhã. Durante 70 anos, nesse período de 70 anos, vários profetas se levantaram para dizer: vamos sair amanhã. E Deus fala o seguinte: olha, tem uns aí que dizem no meu nome que vão embora amanhã. Não estou falando no meu nome, não. Seduzidos, homens e mulheres que são seduzidos por falsos sonhadores, profetas. Veja, não é um problema você chegar e dizer: pastor, sonhei com isso. Não é um problema. Não é um problema. Eu não tenho problema nenhum de alguém chegar para mim e falar: pastor, eu sonhei com isso, sonhei com aquilo, acho ótimo. Mas eu sempre estou firme na palavra. Porque se eu não for pela palavra, eu vou fazer cada doideira, irmãos e irmãs. Eu vou falar cada burrice que só Jesus na minha vida. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que nós somos mais importantes para Deus do que Jesus. Aí eu ouvi aquilo e falei assim: quem é um crente que ouve um negócio desse e não sai de uma igreja dessa? É um crente que não lê a palavra. Aí é uma responsabilidade dos irmãos, não é minha. Meu desejo é que você se inspire na palavra diariamente, mas é um dever nosso que nós não temos como fugir.
E é o que Moisés está dizendo: cuidado com esses que vão seduzi-los, os falsos profetas. É o que nós mais vamos ver no Novo Testamento, mas já falamos sobre isso. Eu quero ir para o segundo ponto, que esse é um pouco difícil de digerir. Quem são os loucos que mudam a palavra? Os falsos profetas. E o segundo, as pessoas que estão ao nosso lado. E eu digo unicamente a nossa casa. A nossa casa. Se você está sujeito a ouvir sermões que não tem nada, sermão que não tem nada a ver com o evangelho, o teu marido também está. Talvez você vigie, talvez ele não. É difícil, mas não sou eu que digo isso. Deuteronômio capítulo 13, olha o que Moisés vai dizer, a partir do verso 6. E eu vou pedir para que você leia. O que diz? 1, 2, 3 e... Não concordarás com ele, nem os ouvirás, nem terás piedade dele, não pouparás, nem... Misericórdia, não mate sua esposa nem seus... Misericórdia, a tua mão será a primeira contra ele para matá-lo e depois a mão de todo o povo. Misericórdia. Mas olha que essência incrível. Você sabe que a coisa mais difícil, eu tenho que me segurar porque é uma parte que me perturba muito, é que às vezes a esposa olha para você e fala o seguinte: você é excelente, mas para Deus você é péssimo. É quando o teu marido olha para você, que é esposa, e fala: mulher, você é excelente, você é uma mulher de Deus, mas é uma fofoqueira, misericórdia, mas é alguém que só fala coisa ruim, só negativa. Ah, mas a minha mulher é a mulher de Deus. Misericórdia. É difícil. E entrar nessa área familiar é delicada. E nessa hora todo mundo treme. Talvez a expectativa é que os nossos sempre vão falar bem da gente, né? É o que a gente espera, né, Simone? A gente espera dizer. Mas tem defeitos em nós que os nossos não os põem durante a conversa. E o que Moisés está dizendo é: olha, se a mulher do teu coração, teu filho, teu amigo, teu irmão, teu pai, seu tio, teu parente, vier seduzi-lo a adorar outro Deus, olha, sai de perto, repreenda-o na hora, mate essa palavra contrária, porque senão você vai perecer junto com ele. É difícil. É difícil porque hoje em dia uma filha chega para um pai e para uma mãe e fala assim: mas mãe, Deus não é amor? Por que não pode aceitar o fulano que, sei lá, é o termo que a gente ouviu hoje, não binário, que se entende nem como homem nem como mulher? Deus não é amor? Deus não é amor, por que não aceita esse amor na vida do fulano que roubou 1000 vezes? A gente entra em parafuso. A verdade é essa, a gente entra em parafuso. Tem perguntas que nos são feitas que às vezes a gente entra em parafuso. A resposta de Moisés é radical: morte. Morte. Mate essa falsa verdade dentro dessa pessoa. Olha, meu amor, se todo mundo faz isso na sua empresa, você deveria fazer também. Mata essa fala da sua esposa. Olha, minha esposa, se o pessoal age assim, você tem que agir assim também. Mata isso na boca do seu marido. Porque você é cristão, você é cristã, você é santa do Senhor e você é diferenciado dos outros. O nosso comportamento não pode ser igual ao dos outros. É o que Moisés está dizendo: ó, se na tua casa a tua esposa diz que o seu comportamento está certo, você sabendo biblicamente está errado, você toma vergonha na sua cara.
Que isso? Mas não tem como. É aquela mulher que apanha do marido, chega na igreja, meu marido é uma benção. Como assim? É aquele filho que ouve o pai xingando o dia inteiro, minha mãe é maravilhosa. Os falsos profetas são capazes de pegar o evangelho e mudar. Dentro da nossa casa, pessoas mudam as coisas para, sei lá, se satisfazerem, né? Tentar entender, eu amo tanto minha esposa, o meu filho, que eu vou aceitar tudo, porque é assim que é verdade. Eu amo tanto meu tio, que ele é bandido, mas eu entendo, é a sociedade, é isso. Olha, eu amo tanto fulano, porque ele me ajuda financeiramente, mas é um ladrão, mas Deus é com ele. As coisas assim, é um negócio que não dá para entender. Nós somos pessoas fáceis de serem seduzidas. Cutuca a pessoa do seu lado e fala assim: toma cuidado, misericórdia. Vigia, crente, vigia. Somos seduzidos. Uma vez eu tive a infelicidade de ouvir um testemunho, né? De um cara que tinha feito uma atrocidade, e a esposa dizendo: pastor, mas ele está certo. Pastor, ele está certo. Eu falei: Jesus do céu. Falei assim: olha, antes de falar do pecado do seu marido, quero dizer uma coisa. Você ama tanto seu marido assim a ponto de querer que ele vá para o inferno? Claro que não, pastor, mas você está pedindo para ele ir. Como é que você acha certo a burrice que o teu marido fez? Mas pastor, eu vejo desse jeito. Você vê errado. Que Bíblia é essa que você está lendo? Tem alguma coisa errada? Uma vez uma irmã conversando comigo tinha feito algo absurdo, e eu falei: irmã, eu só vou te responder biblicamente, porque se eu for por mim, eu vou falar, vou durar 2 horas aqui só te martelando. Eu vou responder biblicamente. Ela: não abre a Bíblia não, pastor, fala do teu coração. Eu falei: não vou não sou bobo, porque do meu coração, porque eu te amo, eu vou tentar amenizar. Essa é a verdade. A gente ama tantos nossos que a gente tenta amenizar. A gente tenta tirar o peso do juízo dos outros. A gente tenta tirar o peso de Deus nos ombros dos outros, porque a gente ama. Mas eu espero que o seu amor esteja pautado na eternidade dos seus. Porque eu amo tanto meu filho que eu quero que vá para o céu. Eu amo tanto a minha esposa que eu quero que ela vá para o céu. É isso. E o que Moisés está dizendo é isso, gente. Se vocês puderem, matem essas falas que estão na boca deles, o que está no coração e na mente. Quebra isso, porque isso não é de Deus. Rapaz, seu comportamento está certo. Você é um injustiçado, sim. Continua fazendo isso. Vai nessa para você ver o que vai acontecer no final. Eu aprendi que a maior vingança tem que estar na mão do Senhor. Tem que estar na mão do Senhor. Eu não quero ter a alegria de ver os outros indo para o inferno. Por mais que na minha natureza, às vezes é só soltar fogos, né? Eu não sou o único, não é verdade? Sim ou não? Né? Tá rindo, Jane? Dentro de mim, a minha natureza, tomara que vá para o inferno. Solta fogos aqui para alegrar o coração. Mas a graça do Senhor, né? O espírito está pronto, é carne que é fraca, né? Mas a vingança sempre está na mão do Senhor. Senhor, cuida dessa alma. E às vezes a gente fala isso até com raiva, né? Cuida dessa alma do inferno. Não, Senhor, cuida dessa alma. Porque é o Senhor que tem um destino dessa vida. Em nome de Jesus, que quebrante o coração. É duro que nem uma pedra, mas quebranta o coração é meu pedido. Bom, por fim, os falsos profetas são corajosos a ponto de mudar as palavras, de acrescentar e tirar. Às vezes dentro de casa nós fazemos isso por amor aos nossos, nós não queremos colocar um peso sobre eles. O terceiro grupo, dos que são capazes de mudar a palavra do Senhor, adivinha? Nós somos esses loucos, que quando nós abrimos a Bíblia, nós tentamos diminuir as coisas. Uma vez um pastor chegou para mim, como seminarista, ele falou o seguinte: Fernando, eu quero que você pregue esse texto aqui. Quando eu leio o texto, era só desgraça. Eu falei: caramba, não, deixa eu pregar coisa boa, deixa eu falar coisas bonitas. Prega esse texto.
E era um texto de Apocalipse, eu nunca me esqueci, capítulo 14. Era um texto que eu tinha que pregar para a igreja, não queria isso, de jeito maneira, mas eu preguei. E ele me trouxe um ensinamento fascinante, que antes de eu pregar para a igreja, eu estava pregando para mim mesmo, sobre o texto de condenação. Quando eu digo isso, é porque o livro de Apocalipse, quando o apóstolo João fala que a tendência nossa é querer mudar as coisas, é porque no livro de Apocalipse nós temos o céu e nós temos duas colheitas. Nós temos aqueles que serão guardados no celeiro e os que serão queimados. Nós temos dois banquetes em Apocalipse. Os banquetes, Pedro, dos que vão ser servidos e o banquete dos que serão a comida, que vão ser destruídos. E quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós não queremos esse fim. Quando nós lemos de o que, porque você não é quente nem morno, eu hei de cuspi-lo, isso é difícil de ser aceito. Quando nós lemos que temos que voltar ao primeiro amor, é difícil de ser aceito. Quando nós lemos que existe um espírito maligno chamado espírito de Jezabel dentro da igreja e que nós temos que aceitar que é uma verdade e que às vezes nós estamos sendo usados por isso, ou quando nós entendemos que estamos ensinando coisas erradas, entra em nós e causa uma coceira, um incômodo sobre nós. E é de certo de que muitos aqui estão ouvindo esse sermão e talvez dizem, pastor, eu sou participante, eu não faço parte desse convívio, então essa palavra é para você também. Porque você não entende, não quer fazer parte, lembre-se, a igreja do Senhor que vai ser salva. É a noiva de Cristo, não quem participa, é noiva. Ah não, eu creio em Deus, eu sou de Deus, mas não faço parte da igreja. Querido, então você não está lendo a Bíblia. Jesus veio pela igreja, santificar a sua igreja, ser corpo de Cristo. Não, eu estou no corpo, mas não sou do corpo. Eu faço o curso da faculdade, mas não sou inscrito nela. Então, pode passar os 4 anos, você não vai ganhar diploma, querido. Diploma você não ganha. Você ganha um parabéns. Parabéns, mas diploma você não ganha. Não é verdade? Não, eu sou da igreja até onde me convém. Cuidado, porque você não é membro. Você não é membro. E o que o apóstolo João está dizendo para nós é que o livro não é simples de digerir, tanto que muitos crentes dizem, pastor, eu tenho medo do livro de Apocalipse. Quantos já ouviram isso aí? Ai, pastor, eu não sei, eu fico meio assim por causa do dragão, por causa Irmã, pelo amor de Deus, repreende isso no teu coração. A palavra de Deus, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, tem medo de um livro só? Que isso? Não, pastor, me lembro uma vez que eu fiz uma série em Portugal sobre Apocalipse, uma irmã chegou para mim e disse com toda franqueza, pastor, durante esse mês eu não venho. Por quê? Porque eu tenho medo do livro de Apocalipse. Eu falei, irmã, misericórdia, para com isso. A verdade é que nós temos medo do inferno. E o livro de Apocalipse fala muito sobre isso. Ele fala de um Jesus que fala de céu e inferno. Ele aborda para nós temas que incomodam a gente. Abre Salmo capítulo 1 para mim, rapidamente. E aí quem esteve conosco no Café com Bíblia sabe do que eu quero dizer. Salmo de número 1, verso de número 1. A primeira palavra, o que diz? Agora vai no último verso de Salmo de número 1. Lá no verso 6, qual a última palavra? Primeira palavra, Antônio, bem-aventurado, felizes. A última palavra, destruição. E às vezes a gente esquece disso. A gente só quer a felicidade. E a gente esquece que também há destruição. Cutuca o crente do seu lado e fala assim, vigia, misericórdia. Não quero ser um portador de palavras pesadas, mas está dentro da gente, né? Estava falando isso com o Reinaldo ontem, Nazaré. Estava falando isso com ele ontem. Eu falei, Reinaldo, como que é difícil, porque no nosso interior, nós sempre queremos falar as coisas boas. E a gente esquece de falar das coisas
difíceis da vida. A gente esquece de falar do inferno. Se eu chego de manhã na igreja aqui e abro o culto na alegria, palavra de abertura, canções maravilhosas, talvez a pregação impulsiona a gente recebe a bênção, a gente vai embora. Em nenhum momento nós falamos da destruição. Você sabe o que converteu uma multidão de gente em Atos 2? Foi quando Pedro começou a contar a história e num determinado momento ele disse: Cristo Jesus morreu para nos livrar da ira de Deus. Quando eles ouvem aquilo, eles dizem: e agora, o que será de nós? O que nós podemos fazer? Nós estamos com medo. Nós estamos com medo dessa destruição. Nós queremos ser felizes, receber as bênçãos, viver na alegria, mas nós nunca ouvimos falar dessa destruição. O que vamos fazer? Aceite Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Perdão, em ordem. Se arrependa dos seus pecados, se batiza e aceita Ele como seu Senhor e Salvador. Esse é o caminho. Talvez possamos passar o dia inteiro na igreja e esquecermos do inferno. Eu não estou dizendo que você tem que tomar café da manhã falando: meu Deus, olha o inferno vindo aí. Não. Mas eu quero dizer para vocês que se nós lembramos de um céu, de um novo céu, uma nova terra, nós temos que lembrar que tem gente indo para o inferno. O inferno não é para me gerar medo somente, porque ele gera. Mas o inferno também é para me lembrar que eu não quero que os meus estejam indo para lá. O que João está apresentando para nós é que tem loucos que mudam a palavra do Senhor, porque querem ensinar um outro evangelho, porque querem viver uma vida de pecado. Ai, olha, eu saí da igreja por causa disso e daquilo. Uma vez eu recebi um membro na minha igreja que falou: pastor, eu não gostei daquela situação que aconteceu na minha igreja. Eu falei: varão, volta para lá, se entenda com seu pastor, se entenda com essa pessoa. E quando você se entender, talvez você volte. Ué, mas você não quer me receber na igreja? Eu falei assim: eu prefiro você vindo curado do que vindo cheio de problema. Porque aí você vai ser um problema aqui para mim também. Eu já estou cheio de crente da minha igreja antigo que é problemático. Não quero mais. Não quero mais. Ou você volta para lá e se entende com o seu pastor. Quantas vezes eu fiz isso? Deixei de ganhar gente. Eu falei: olha, se seu tempo aqui é para ser curado, amém. Mas saiba que todo domingo, quando eu olhar para você, eu vou te lembrar, vai se entender com o seu pastor. Ele pode estar errado, mas vai lá se entender com ele. Saia dali pleno, entendendo que você fez corretamente. Pastor, estou aqui porque estou chateado com isso, com aquilo. Tem gente que vai embora com bagagem nas costas, achando que está tudo ótimo. Mas Deus pesa sobre nós, o Espírito Santo pesa sobre nós. E se tem algo que eu não gosto, é peso na consciência. Quantos aqui já deixaram de dormir por causa de peso na consciência? Não é verdade? É péssimo, é horrível. A comida fica até azeda. A verdade é que os falsos profetas criam um ensinamento que lhe apraz, que te agrada. Eu vou para uma igreja que não fala de pecado, porque ali só fala de vitória. Irmão, você vai se deparar com pecado daqui a pouco, não adianta não. Você acha que você vai para o céu só ouvindo vitória? Não vai não. Talvez dentro da nossa casa pessoas mudem a palavra para pesar menos. Olha, meu amor, você está certinha mesmo. Eu sei que você está chateada com Beltrano, com Ciclano, mas aí, continua orando em casa. Isso é a coisa mais diabólica que eu já ouvi. É a coisa mais do inferno que eu já ouvi. Eu sou crente, mas eu não vou para a igreja. Então você não é crente, Jesus amado. Olha, eu oro em casa, eu falo com Deus, eu leio a Bíblia muito mais que os outros crentes, mas eu não vou para a igreja. Então você não vai ser salvo. Porque ser cristão é fazer parte do corpo. Tem que fazer parte do corpo, irmão, não tem como. É a história do corpo espinho, né? O corpo espinho, quando vem o frio, sabe o que eles fazem? Você sabe, né? Eles se juntam, se espetam um com o outro, se espetam. Mas estão ali, não vou morrer no frio não. Estou ali com a irmã, com o irmão Bruno, vascaíno, horrível. Mas estou ali com ele, abraçado, porque eu não quero passar frio. Vou orar junto, vamos orar junto. É a vida.
A história de corpo-espinho. Às vezes a gente acha que na igreja, pastor, eu quero para uma igreja maravilhosa. Então, irmã, qualquer igreja que você encontrar, você vai trazer problema. Porque não existe igreja perfeita, irmãos. Existe família 100% perfeita? Não. Até porque aquelas que a gente acha que é muito perfeito, nossa, eles, né, nossa, uma coisa, eles têm uma imagem, uma aparência, muito unidos. Ai, irmão, vocês misericórdia. Vou ficar contando história não. Vamos lá. Então a gente começa a observar que nós somos seres humanos, temos as nossas fraquezas e por causa dela nós começamos a querer mudar a imagem. Porém, eu quero terminar trazendo para vocês algo incrível. Eclesiastes capítulo 7, verso 29. Diz o seguinte: Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Tudo. O que descobri foi isso apenas. Deus fez os homens justos, mas eles buscaram muitas complicações. Deus deu 10 mandamentos. Os judeus criaram 613 mandamentos, em que 248 mandamentos são obrigatórios e 365 mandamentos são proibitivos. Deus deu 10, mas eles criaram 613 mandamentos. Esse é o ser humano. Não somos diferentes deles porque nós também somos assim. Mas sabe, o meu maior conforto é que quando eu leio a Bíblia e quando eu vejo o que eu tenho em casa, ou o que está ao meu redor, tem um homem que me chama muita atenção, que é Jó. E eu não falo unicamente da sua história com relação ao sofrimento, mas a sua história com relação à família. Jó orava pelos seus filhos. Jó obrigava os filhos dele a ir para fazer sacrifício, para que Deus viesse a perdoar os pecados dos filhos. E ele dizia: filhos, eu não sei o que você fez. Meu pai tinha disso. Às vezes meu pai chegava em mim e me dava um tapão na cabeça. Meu pai, por que você fez isso? Eu não sei, mas você sabe. Aí eu falei: realmente, você está certo, Paulo. Ele não sabe, eu sei o que eu fiz de errado. Achava isso ótimo, porque hoje eu entendo, de fato é isso, né? Eu não sei, mas você sabe. Alguma coisa errada você fez. Bate nele não, misericórdia. Agora as mulheres começaram a bater no marido, né? Meu Deus do céu. Não façam isso, é só com os filhos, hein? Misericórdia. Jesus. Fernando, se prepara, vai apanhar aí, varão. Simone é braba. Veja, então, se a gente parar para pensar, quando Jó ora pelos seus filhos, ele está ensinando algo fascinante para nós. Às vezes a gente não sabe a vida dos nossos, mas se tu crê, tu e sua casa, começa a partir da minha vida. Senhor, eu preciso me apegar mais na palavra, para que eu não aceite qualquer revelação, para que em meu coração eu não aceite qualquer palavra contrária dos meus, palavra negativa dentro da nossa casa. Você não consegue, você não vai fazer, não ora por isso que é perca de tempo. São palavras negativas. Eu preciso estar firmado na palavra e dizer: Senhor, eu não aceito essa palavra em nome de Jesus. E para nós, Senhor, eu não quero mudar isso. Senhor, eu amo a tua palavra, mas é difícil de eu aceitar essa questão do inferno. Me dá medo, arrepia o meu ser em pensar no inferno. Se o pastor ocupar o domingo inteiro, já pensou, Carlão, vocês virem para a igreja e durante um mês inteiro eu falar de inferno? Quero ver como vocês vão vir para a igreja. Como vocês vão vir para a igreja? Nós estamos acomodados a uma vida que a gente só quer lembrar do verso 1, das primeiras palavras do texto de Salmo 1. Bem-aventurado, é isso, esse é o nosso alvo, mas a gente esquece o final, que é destruição. Amados, eu quero que todo mundo esteja lá na congregação do céu, dando glória a Deus junto. Maravilha, não quero que ninguém vá para o inferno, misericórdia. Nem você, Bruno, que é vascaíno, eu quero que você esteja lá com a gente no céu, adorando o Senhor juntos. Essa é a verdade. Mas para isso nós temos que estar firmados na palavra. E é o que o apóstolo João está dizendo: gente, por favor, lembre-se disso. Essa é uma revelação dos céus. Isso aqui não pode ser perdido. Não acrescente, não tire. Entenda isso. Existe 2 caminhos. Existe a porta larga, a porta estreita. Vocês têm que entender que isso é inerente ao que você deseja. Isso vai acontecer.
Isso não vai mudar. Vocês precisam entender isso. E eu termino, pela quinta vez falo isso, mas eu termino dizendo o seguinte: hoje é domingo de ceia. E você sabe o que isso me faz lembrar? É que tomar a ceia é ter comunhão com o Senhor. É lembrar do que o Senhor fez por mim. E não tomar a ceia é o quê? É o quê? É quem não tem comunhão com Ele. É quem não tem comunhão com Ele. E talvez a gente ache comum que a pessoa que está lá na rua não tomar a ceia é uma questão de escolha religiosa. Misericórdia, irmãos. Eu sei que eu estou servido hoje na ceia, eu vou ser servido. Mas tem gente que a gente conhece que não está tomando a ceia. Que não tem aliança com o Senhor. Existem pessoas que estão perdidas. E a gente acha que é comum. Pastor, é escolha dele. Irmão, ora por essa alma. Porque assim como você entende que tem um céu, também tem um inferno. E eu devo ser um crente muito ruim. Mas muito ruim, Pedro, para dizer eu estou salvo. E olhar para o fulano numa vida de pecado e dizer eu estou salvo. Ele está no inferno. Péssimo cristão. Não, eu estou fazendo tudo do meu jeito, é assim que eu acho, é assim que eu penso, tem que ser dessa maneira. Irmão, misericórdia. A igreja é do Senhor. E a sua vida é de quem? A vida do seu marido é de quem? O seu casamento é de quem? Suas finanças são de quem? É do Senhor, então tem que ser do jeito do Senhor. É por isso que a Bíblia ensina como ser um bom pai, um bom filho, uma boa esposa, um bom marido. Mulher virtuosa, quem achará? A Bíblia ensina isso para a gente, para que nós possamos compreender, irmãos, nós temos que estar firmados na palavra. Segura a sua Bíblia mais uma santa vez. Segura a Bíblia mais uma vez. Pastor Ezra, segura a Bíblia mais uma vez. Firmados na palavra, enraizados na palavra. É pegar a palavra e ler diariamente, irmãos. Leia um capítulo por dia. Pastor, eu tenho dificuldade. Pastor, eu não sei direito. Hoje mesmo eu entrei em crise com o irmão, não vou dedurar ele, mas ele já sabe quem eu estou falando, que foi pedido para abrir um texto bíblico. E o irmão estava indo no índice, meu Deus do céu, eu falei, Jesus, crente de anos na igreja. A gente tem que saber andar na palavra do Senhor. Eu não estou pedindo para você ler a Bíblia em um ano, porque você vai, eu li a Bíblia em um ano, eu estou salvo. Não. Tem intimidade com a palavra, para que quando alguém chegar a você e falar coisas que não são bíblicas, você possa se lembrar, Salmo diz isso. É a palavra, irmãos, temos que estar firmados na palavra, enraizados na palavra. É isso. Amanhã de hoje é para dizer para vocês, estejam firmes na palavra, permaneçam firmes na palavra. Cuidado com o que vocês ouvem. Cuidado com o que vocês sentem. Cuidado com os achismos. Porque é a palavra do Senhor que norteia a gente. Salmos de número 119, verso 105. É a palavra do Senhor que ilumina. Não sou eu. Não é meu coração o meu achismo. Mas é a palavra do Senhor que ilumina. Ela que dá vida ao meu ser. 105. Ela que dá vida ao meu ser. Então, às vezes, nós estamos aí achando que está tudo ótimo, tudo maravilhoso. A gente não lê a Bíblia, a gente veio ao culto hoje. Irmãos, eu desafio você em nome de Jesus. Começa devagarzinho, começa a ler um capítulo por dia. Um capítulo por dia. Vocês acham que eu leio quanto? Eu só leio um. Um só. Falo com toda tranquilidade, eu leio um. Mas eu leio aquilo como o meu pão da manhã. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. A melhor coisa do mundo que você faz é estar enraizado aqui. É estar enraizado aqui. Porque o mundo o mundo vai acabar, falamos isso na segunda-feira, tudo vai ser destruído. Tudo. As coisas vão acabar, as pessoas vão embora, tudo que temos há de acabar. Mas se tem algo que é eterno, é a palavra do Senhor. Essa aqui é eterna.
e que ela, em nome de Jesus, ela possa gerar na sua vida intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Não seja esse louco que vai ler o texto e vai dizer, não, eu quero só ler isso aqui, porque se eu continuar lendo por isso, eu não seja esse louco. Assuma, Senhor, eu abri no texto que está dizendo isso, eu não gostaria de ler isso, mas tá bom, eu preciso mudar hoje. E ora ali, chora na presença do Senhor. Se coloque de pé nesse momento. Se coloque de pé nesse momento. Feche os olhos. Senhor, nós queremos, Senhor, te agradecer por esse dia, por essa manhã. E de fato, Senhor, talvez a expectativa que nós tínhamos de ouvir uma palavra mais assim, acessado, fosse algo que estávamos acostumados, né? Esse era o nosso desejo. Mas o Senhor nos levou essa inquietação ao meu espírito durante a semana. O Senhor me trouxe isso à memória, porque a verdade é essa. Nós sempre queremos palavras doces, e quando vem palavra de confronto, isso incomoda a gente. Mas é a tua palavra, é a tua palavra. Nós não deixamos de amar o nosso pai porque ele é duro com a gente. Nós não deixamos de amar nossa mãe porque ela denuncia os nossos erros. Nós não podemos deixar de amar o Senhor ou pegar a Bíblia e deixar de lado, porque nós sabemos que tem exortações que precisamos ouvir. Senhor, coloca em nós um espírito, Senhor, de buscar mais da tua palavra. Derrama o teu espírito sobre nós. Coloca sobre nós um espírito ensinável, Senhor, que está aberto para a tua palavra, para a tua revelação. Pai, se há em nós dificuldade de ler a Bíblia, que possamos começar com o nosso cenáculo ou com devocionais que nos inspire a leitura bíblica, Senhor. Que tenhamos um dia com o Senhor. Nós não podemos deixar de ler a Bíblia, para misericórdia. Nós precisamos nos derramar, Senhor, naquilo que é eterno, naquilo que é vida a nós. Que teu Espírito venha sobre nós nessa manhã e que possamos entender isso. Eu preciso estar firmado na palavra do Senhor para crescer espiritualmente, para ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha, um bom chefe, um bom patrão, um bom amigo, Senhor. Eu preciso estar firmado no Senhor. E Pai, que no Senhor eu aprenda a obedecer, Pai, o meu pai e a mãe, a honrar pai e mãe, a obedecer às autoridades instituídas sobre minha vida, que eu aprenda, Senhor, a ser fiel, Senhor, que eu possa ser fiel a Ti, Pai. Deus, nós criamos tantas desculpas, tantas justificativas, tantos achismos, pegamos a Bíblia e criamos textos para nós, para justificar o injustificável, mas nessa manhã, a tua palavra veio como luz para nós hoje. Ou a gente muda a nossa maneira de viver, ou estamos caminhando para um caminho em que nós sabemos qual será o fim. Pai, que possamos lembrar, em nome de Jesus, que a tua palavra é o que vai mudar a gente, moldar cada um de nós. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Amém.